Olá, bem-vindos. Sabe aquela sensação? O coração dispara, a respiração fica curta. Alguém já parou para pensar o que exatamente está acontecendo dentro do nosso cérebro nesses momentos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ciência fascinante por trás do medo. Vamos imaginar uma cena que todo mundo conhece bem. É noite, tá tudo escuro e, de repente, um barulho estranho. Antes mesmo da gente entender o que é, o corpo inteiro já está em alerta máximo. Vamos descobrir por quê. O coração parece que vai sair pela boca, a respiração fica ofegante, até os pelos se arrepiam. Essas são as reações que a gente sente na pele. Mas a história de verdade começa frações de segundo antes, numa parte bem pequena e específica do nosso cérebro. O que será que acontece lá dentro? Para a gente entender o medo, a gente precisa primeiro conhecer o alarme central do cérebro. Pensa nele como o primeiro a responder a qualquer ameaça que ele detecta. E aqui está ela, a amígdala. O nome é diferente, mas essa estrutura pequena, em formato de amêndoa, é basicamente o centro de comando do medo. Ela funciona como um detector de fumaça supersensível, sabe? Gritando perigo antes mesmo da nossa mente consciente processar o que está acontecendo. E o mais incrível de tudo é a velocidade. A amígdala não fica esperando a nossa parte racional, o nosso eu pensante, analisar a situação. Não, ela age primeiro, dispara um alarme de emergência na hora. É o puro instinto de sobrevivência assumindo o controle para garantir que a gente fique seguro. Beleza, então a amígdala tocou o alarme. A partir daí, uma verdadeira cascata de reações começa a acontecer no corpo todo. É como se alguém ligasse um interruptor de emergência que prepara o sistema inteiro para ação imediata. Esse processo todo é o famoso mecanismo de lutar ou fugir, uma sequência de sobrevivência super antiga e automática. A amígdala dá um toque no hipotálamo, que por sua vez libera hormônios de estresse como a adrenalina e o cortisol. O resultado? O corpo fica prontinho para uma ação imediata. E o resultado disso a gente sente na pele, né? O coração bombeia mais rápido, os pulmões trabalham a mil, os sentidos ficam super aguçados, o nosso corpo entra no modo de desempenho máximo, preparado para lutar ou para fugir o mais rápido possível. É impressionante. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Não é um pânico bagunçado, não. É uma coreografia biológica super precisa, uma mobilização total do corpo com um único objetivo: nos manter em segurança. Certo. Mas e a nossa capacidade de pensar com clareza? Onde ela fica quando o corpo está nesse estado de alerta total? Pois é, em momentos de medo, tem uma verdadeira batalha acontecendo dentro do cérebro. Acontece uma troca de poder fascinante aqui. O nosso cérebro racional, o córtex pré-frontal, é temporariamente colocado de lado. E por quê? Simples. Para que os nossos instintos de sobrevivência possam assumir o controle total, sem hesitação, sem pensar duas vezes. Em resumo, a gente está programado para agir primeiro e pensar depois. Em situações de perigo, a velocidade é muito mais importante do que uma análise cuidadosa. A sobrevivência depende de reflexos, não de ficar refletindo sobre o problema. E para garantir que a gente não cometa o mesmo erro de novo, o cérebro tem um mecanismo incrível para gravar essa experiência. O hipocampo, que é o nosso centro de memória, trabalha junto com a amígdala para criar uma memória de medo bem forte e duradoura. É a forma que a natureza encontrou de dizer: olha, lembra disso aqui, hein? É para evitar no futuro. Tá bom, a gente já entendeu a biologia toda por trás do medo. Mas, e aí? O que isso tudo significa no nosso dia a dia? Como é que a gente pode usar esse conhecimento para lidar melhor com os nossos medos? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é mudar a nossa perspectiva. O medo não é uma fraqueza, muito pelo contrário. Ele é uma ferramenta de sobrevivência poderosa que a gente herdou, projetada para nos manter seguros. É quase como um guarda-costas interno. E aqui vem a melhor parte. Um cérebro que aprendeu a ter medo também pode aprender a não ter mais medo daquilo. Ao nos expormos de pouquinho em pouquinho ao que nos assusta, a gente consegue, na prática, ensinar a nossa amígdala a se acalmar e a recalibrar esse alarme interno. Entender como funciona esse sistema de alarme interno é a chave para a gente conseguir gerenciar a nossa reação a ele. Quando a gente sabe o que está acontecendo, aquela reação toda deixa de ser um monstro desconhecido e vira um processo biológico que a gente pode sim aprender a navegar. E com isso a gente chega na ideia final, que é a mais poderosa de todas. Entender o medo não faz com que ele desapareça, mas devolve o controle para a gente. Da próxima vez que sentir o coração acelerar, lembre-se, não é fraqueza, é o seu corpo fazendo o trabalho dele para te proteger. E esse conhecimento,
Essa é a maior ferramenta que a gente tem para ser mais corajoso.